Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a possibilidade de saída de Renato do Grêmio. Pois há uma novidade importante em relação a isso, com a direção surpreendendo. E também tudo sobre o jogo contra o Flamengo na noite deste domingo pelo Campeonato Brasileiro na Arena. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Maravilha, pessoal! Antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Então me ajude com um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Estamos chegando aos 30 mil inscritos, então se ainda não é inscrito, se inscreva-se, ative as notificações para sempre ser avisado sobre novos conteúdos e deixe a tua opinião, ela é sempre muito importante sobre todos os temas aqui nos comentários. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o jogo contra o Flamengo, jogo importante. A rodada não é das mais positivas. O Fluminense perdeu e isso sim foi muito bom para o Grêmio. Mas ao mesmo tempo o Corinthians ganhou do Atlético Goianiense e o Juventude perdeu para o Vitória. Então o bolo aumentou, mais clubes com 28 pontos. A situação do Grêmio em relação ao rebaixamento piorou para o tricolor. É verdade que o Grêmio tem jogos a menos e isso é muito importante. Mas o tricolor tem que começar a ganhar, porque a gordura está diminuindo. O Grêmio não venceu, por exemplo, os últimos 2 jogos. E precisa aproveitar a fragilidade de um adversário que normalmente é tão forte. O Flamengo. Ele chega fragilizado para o jogo por diferentes aspectos. Primeiro porque o técnico Tite está muito pressionado. Ele não vem entregando por lá desempenho. E a gente sabe que a torcida do Flamengo cobra e cobra muito que a equipe jogue bem. Não tem acontecido, até por um estilo do Tite que é muito mais pragmático, joga para ganhar. Foi assim também na seleção brasileira. Mas mais do que isso, o Flamengo no meio da semana, jogando em casa pela Libertadores contra o Peñarol, perdeu por 1-0, vai ter que buscar desvantagem no meio da semana no Uruguai. Há quem diga no Rio de Janeiro que o Tite corre inclusive risco de demissão caso perca para o Grêmio. Mesmo assim, ele preservará a grande maioria dos principais jogadores. Um time reserva do Flamengo enfrentará o Grêmio na Arena. O provável time do Flamengo: goleiro Matheus Cunha, o lateral direito Wesley, que é garoto, bom jogador, Davi Luiz, experiente na zaga, com o Cleiton. Na lateral esquerda, o bom Ayrton Lucas. O meio-campo com Alan, Everton Araújo, Matheus Gonçalves, Alcaraz, Lohan e Carlinhos. Esse é o time do Flamengo. Não é o Flamengo que a gente está acostumado. O Grêmio tem condições de conseguir um bom resultado neste jogo. Grêmio que será comandado pelo Marcelo Salles, também auxiliar do Renato, já que o Alexandre Mendes foi afastado e o Renato cumprirá mais um jogo de suspensão. Aumentou, lembrando, a capacidade da Arena, 24 mil torcedores. O tricolor, portanto, terá uma força maior da torcida para ganhar do Flamengo neste jogo. O provável time do Grêmio tem Marquezin, João Pedro, a zaga com o Gustavo Martins e o Kahneman, na lateral esquerda o Reinaldo, o meio-campo com Vilhaçante e Dodi, mais à frente Monsalve, Cristaldo, Soteldo e Bright White. Eu coloco um asterisco no Reinaldo, não duvidaria que ele fosse para o banco depois da falha grave que cometeu contra o Bragantino. A zaga com Gustavo Martins e Kahneman, porque o Gemerson e o Eli estão fora, lembrando que o Pavão também ainda se recupera, não ficou à disposição. O Grêmio tem uma lista de 4 jogadores pendurados. Atenção para eles: Marquezin, Vilhaçante, Reinaldo e Duqueiroz. Marquezin, Vilhaçante, Reinaldo e Duqueiroz. Esses jogadores estão pendurados e, portanto, levando o terceiro cartão amarelo, não enfrentam o Criciúma na próxima rodada. O árbitro do jogo é Matheus Delgado Candansan, de São Paulo. Tá aí todas as informações mais importantes em relação ao jogo do Grêmio contra o Flamengo neste domingo, 6h30 da noite. Gente, quero falar sobre a possibilidade de saída do Renato. A novidade importante que há em relação ao tema, com a direção surpreendendo. Mas antes, KTO.com, o lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, nos campeonatos, pelo Brasil e pelo mundo. KTO.com, 20% de bônus no teu primeiro depósito utilizando o cupom Soares para maiores de 18 anos, KTO.com. Gente, seguinte, há uma novidade
em relação a Renato deixar o Grêmio, que é o seguinte: a informação que eu recebi é que há hoje uma divisão dentro da diretoria do Grêmio. Os dirigentes que vão decidir os rumos do Grêmio para a próxima temporada estão divididos. O que eu quero dizer com isso? Não é que o Grêmio não se decidiu ainda, que as pessoas dos bastidores do Grêmio estão em dúvida em relação ao Renato. Não, não é isso. Tem dirigente que quer a permanência do Renato e tem dirigente que não quer a permanência do Renato. Estamos falando de dirigentes do alto escalão do clube, que realmente decidem as coisas dentro do Grêmio. Tem muita gente que não quer, mas ao mesmo tempo tem um número expressivo que quer. Há uma divisão muito clara nesse cenário, por isso o Grêmio ainda não decidiu. E aí vai ver, dentro de uma discussão que vai ocorrer, quais vozes pesarão mais. Só que aí entra um outro elemento muito importante. O Grêmio precisa primeiro ter a certeza se quer ou não o Renato. Decidir isso, né? Vai pesar quem quer ou vai pesar quem não quer. E aí depois disso, vai levar para o Renato. Possivelmente fazendo uma proposta ao treinador. O próprio Renato disse para algumas pessoas próximas a ele que acha que seria uma boa permanecer no Grêmio. Mas, ao mesmo tempo, para o Grêmio, ele disse que só quer conversar em dezembro, que ele não quer decidir nada agora. E isso não é uma novidade, não é algo especial dessa temporada. O Renato sempre age dessa forma. Ele sempre prefere, em dezembro, sentar, fazer a proposta, ouvir a proposta do Grêmio e fazer a sua contraproposta. Normalmente o Renato termina o ano em alta, pelo menos classifica o Grêmio para a Libertadores. Esse ano, pela primeira vez, é que não deve classificar. Então, normalmente ele consegue um aumento também. Há quem diga que dessa vez ele estaria disposto a reduzir o seu salário, pela temporada que não foi boa, pelas dificuldades financeiras do clube. Vamos ver se isso vai para a prática. Até porque o Cruzeiro, embora negue publicamente, o que é normal, o Cruzeiro está envolvido em competições importantes, tem treinador, o Seabra, mas o Cruzeiro quer Renato, tem interesse em conversar, pelo menos, com o Renato, negociar com o treinador para a próxima temporada. Então são muitos elementos neste momento que eu quero trazer para vocês, porque há uma surpresa em relação à diretoria, que antes discutia a situação e parecia que não havia uma certeza, mas o que há, e eu trago em primeira mão para vocês, é uma divisão. Alguns querem o Renato, estão decididos disso, outros estão decididos que não querem o Renato. E aí eu pergunto também, se o Renato permanecer, as pessoas que não querem também vão permanecer ou de repente vão sair do Grêmio? Como está essa situação? É importante dizer também que os dirigentes que não querem o Renato, eles têm uma relação boa com o Renato. Não tem nenhum tipo de atrito. Eles não querem porque eles entendem que o trabalho não faz mais sentido. Que o que eles pensam sobre futebol para o Grêmio não bate com o que o Renato pensa sobre futebol para o Grêmio. São perfis distintos. Então é dentro desse cenário que há um debate muito forte dentro do clube. Então deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião aqui nos comentários. KTO.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.